Fala galera, bem-vindos ao Alicerces da História. Meu nome é Fábio Ribeiro, é um prazer enorme ter você aqui. Nossa terceira aula aqui especial voltada para o Colégio Naval. Estou um pouquinho rouco porque eu dei aula essa semana inteira e perdi um pouco da voz. Aí tive uma pequena gripe, também ajudou. Então a gente está com áudio talvez não tão bom para chegar aí para você. Eu vou me esforçar aqui bastante para você escutar. Galera, período do primeiro reinado. A gente veio aí batendo já nas duas últimas aulas assuntos que são cobrados com frequência no Colégio Naval. Professor, você vai falar os 10 assuntos mais cobrados no Colégio Naval? Sim. Mas são só esses os que podem cair? Não, pode cair mais coisa, gente. Mas, como eu estou dizendo para vocês, esses são os mais cobrados. Então, a gente vai começar a fazer aqui esses exercícios. Espero que vocês gostem. Lembrando, o primeiro reinado ele vai de 1822 a 1831. É um período de consolidação do nosso Estado, ou seja, o Brasil surge enquanto um território independente, com muitas continuidades, com quase nenhuma transformação. O Brasil ainda mantém a escravidão vinda do período colonial, o Brasil ainda mantém o sistema monárquico, desde quando Dom João VI chega aqui e estrutura esse sistema. O Brasil ainda continua com a elite tendo preponderância, a nossa matriz econômica ainda é a mesma, o Brasil se notabiliza por um país rural, de agroexportação. Então, esse setor, em geral, esse cenário, melhor dizendo, em geral, é um cenário de pouquíssima transformação para o Brasil. O Brasil é muito parecido com o Brasil colonial, tanto é que tem aquela charge que brinca, né? O que que é a independência? Ah, deve ser um produto inglês, né? Ou seja, as pessoas, e aí cuidado com esse tipo de afirmação, eu não posso dizer que o povo não entende de política, o povo entende política da sua forma. A gente sabe que isso funciona até hoje. E quando, por exemplo, você tem um processo de independência, o povo é alocado do lado de fora desse processo de participação ativa, é, na liderança da independência. Não podemos esquecer que Dom Pedro I teve que passar por dois grandes reconhecimentos: o reconhecimento interno e o reconhecimento externo. O reconhecimento externo vem justamente dos países que vão aceitar a independência do Brasil. Os Estados Unidos é o destaque inicial, tem até um debate, Argentina, México, enfim. E depois nós vamos ter também a ideia do reconhecimento interno, quando grande parte do nosso território não aceita a independência, e ao não aceitar a independência, vai lutar. Quando eu falo grande parte do território, cuidado, não é porque a Bahia inteira, os governantes da Bahia, não. Na verdade, tropas portuguesas fiéis a Portugal não querem. Na Bahia, no Maranhão, tem um problema no Pará, no Piauí, Cisplatina aproveita aquele contexto para tentar, através de um conflito, se tornar é, 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 independente, né? Uma galera ali dentro que depois vai formar o movimento dos 33 orientais, né? O Cisplatina forma o que a gente chamava de Banda Oriental e depois se tornou Uruguai, era parte do Brasil desde que Dom João VI havia feito uma anexação ali quando ele chegou. Enfim, esses territórios tentaram a independência. E aí, o último passo para consolidar a independência, o terceiro, reconhecimento interno, reconhecimento externo, vem a Constituição. A gente precisa dessa Constituição bem encaixada, bem feita para tudo funcionar. E aí, vamos lá, galera. Vamos começar a fazer já essa questão, que enquanto eu estava falando, você já deve ter lido. Com relação a isso, considere os fatos abaixo. Com relação ao primeiro reinado, vamos lá. Ele quer falar a imigração europeia para o Brasil ocorrida nesse período. Professor, eu ainda não entendi a questão. Cara, dá uma lida lá embaixo, porque às vezes você começa a ler, essas questões de tópicos são muito assim, né? Você começa a ler os tópicos, um, dois, três, quatro. E aí, se você não lê direto lá embaixo, você às vezes perde tempo na análise. Então, lê direto lá embaixo, que a pergunta aqui é o comando da questão. Tiveram influência direta no desfecho do primeiro reinado, ou seja, no fim do primeiro reinado. Pronto, agora tu volta e lê já com mais conteúdo. A imigração europeia para o Brasil ocorrida nesse período? Não, não dá para a gente dizer que isso aconteceu. Dois, a eclosão da Guerra da Província Cisplatina contra as províncias argentinas. A gente está falando do período de crise do primeiro reinado. E a crise do primeiro reinado tem alguns fatores. Primeiro, Dom Pedro não era um bom governante. Dom Pedro foi um governante que hesitou muito, tomou medidas erradas, teve muitos problemas herdados do próprio pai. O pai, por exemplo, foi embora e deixou o Brasil numa dívida intensa. Mas Dom Pedro ele não era um bom governante, não tinha habilidade de diálogo, não era um diplomata nesse sentido, não tinha uma diplomacia boa, não tinha uma boa negociação, as relações dele não eram boas. Ele teve o apoio da elite, rompeu com a elite, se transformou num cara não visto com positividade. Ele era mal
interpretado por essa elite, foi criticado muito por ela, e isso acabou gerando ali uma certa animosidade. A elite brasileira rompeu com Dom Pedro logo no início, acreditando antes que ele seria um herói, ele virou um vilão para essa elite brasileira, porque fechou a Constituinte. Tá? A Constituição da Mandioca estava sendo feita, ele mandou fechar, a Noite da Agonia. Ele, por exemplo, fez a questão de lutar na Guerra da Cisplatina, fez recrutamento forçado, o Brasil gastou um dinheirão em meio a uma crise econômica intensa e não deu certo, a gente ainda perdeu o território. A Inglaterra interveio e acabou separando ali o Uruguai, era uma briga do Brasil com a Argentina pelo Uruguai. O Uruguai é muito mais propenso a estar com a Argentina na Guerra da Cisplatina, né? O que viria a ser o Uruguai. Outros problemas ali desse primeiro reinado. Eu digo que depois de 1824 tudo é crise no primeiro reinado. Então, o primeiro reinado ele vai de 22 a 31 e de 24 para frente é tudo crise. Então, esse século XIX, de 24 para frente, é tudo crise no Brasil até a queda de Dom Pedro I. A queda dele gera ainda mais instabilidade, vem o período regencial, ninguém sabe quem governa, falta a figura de um imperador, de um líder e as coisas pioram. Outro problema é a crise econômica que o Brasil passava, o açúcar não estava bem, crise no mercado internacional, o Brasil não tinha um produto forte, o café ainda não havia sido descoberto como potencial venda internacional, o café era usado domesticamente. Outro problema importante também que o Brasil passa é a questão da falência do Banco do Brasil, que é um banco que foi criado por Dom João VI lá em 1808 e que estava sendo um banco importante para a elite, para as nossas finanças. Ele foi é, descapitalizado, ele perdeu recursos e faliu. Nós temos também um problema que vem da guerra de sucessão ao trono português, a Dona Maria, que era a filha de Dom Pedro I, acabou ficando com o trono, o seu pai abriu mão do trono português para a filha, mas o irmão dele, Dom Miguel, tentou roubar o trono da filha, e foi uma confusão danada. Dom Pedro daqui estava mandando recursos e atenção para Portugal, tentando dar novamente o trono para sua filha, e muita gente se irrita com isso, ainda mais porque vai acontecer ali o assassinato do maior crítico a Dom Pedro I, o Líbero Badaró. Quando o Líbero Badaró morre, já era, a situação complica bastante. Vem em 1831 a famosa Noite das Garrafadas, brasileiros, entre aspas, contra portugueses, aqui no Rio de Janeiro. Mas o pior dos fatos ainda viria na linha final. Nós temos um gabinete, né, um ministério chamado Ministério dos Marqueses, onde ele coloca só português e português mal visto pela elite brasileira para governar, e aí aquilo ali foi a gota d'água. Ele, antes de ir embora, ainda fez mais essa burrada aí. Enfim, eu só relatei aqui nos últimos minutos um monte de problema que o Dom Pedro arrumou nessa sua reta final de governo. Vamos lá, vamos mandar ver. Ele acabou abdicando. Um rei não renuncia, um rei abdica. Ele abdicou 7 de abril de 1831, né? Passa fora, pé de chumbo, vai-te do nosso Brasil, que o Brasil é mais brasileiro depois do 7 de abril, ou seja, vai embora, Dom Pedro. Ninguém te quer aqui. A elite brasileira odiava Dom Pedro, enquanto ele tinha ainda uma parte da elite portuguesa com ele que morava por aqui. Ah, então, dois, a eclosão da Guerra da Província Cisplatina contra as províncias argentinas, a qual assumiu recursos de Estado, consumiu recursos do Estado em formação, e cujo principal resultado foi a criação da República Oriental do Uruguai em 1820. Isso foi péssimo para Dom Pedro. A Cisplatina foi horrível. Tá certo, a dois. Três, a indisposição do imperador nas negociações com os deputados das províncias do Brasil, que levou ao fechamento da Assembleia Constituinte em 12 de novembro de 1823, e a imposição de uma carta constitucional. A carta é a Constituição de 24, tá certo. Três. Quatro, a queda do gabinete dos Andradas, essa galera aí, né, que levou o imperador a se cercar de inúmeros portugueses egressos de Portugal, ainda ao tempo do governo de Dom João VI. Ou seja, ele tirou brasileiros, colocou uma galera mais portuguesa e fiel a ele. A gente tem ali o Ministério dos Marqueses e problema, tchau, Dom Pedro. A gente tem como gabarito para essa questão, então, aqui tem a 2, 3 e 4, gabarito letra A, de alicerces. Beleza? Vamos? Opa, ótima questão essa aí, né? Sistema eleitoral da Constituição de 1824. Galera, perceba já de início, é um sistema, o quê? Indireto e censitário. Tenho que ter renda para votar, tenho que ter renda para participar politicamente. Só sou cidadão tendo renda. E a eleição é indireta. Dá uma olhada aí, né? Se você ganhasse 100 mil reais anuais, você era um eleitor de paróquia. No máximo, o eleitor de paróquia escolhia o eleitor de província. O eleitor de província era aquele que ganhava 200 mil reais por ano ou mais. Ele era eleitor de província. Se você quisesse ser deputado, 400 mil reais por ano. Se você quisesse ser senador, tinha que ganhar pelo menos 800 mil reais por ano e ter mais de 40 anos, tá?
Então, o que que a gente pode perceber analisando esse sistema criado pela Constituição de 1824? Lembrando que mulher não vota, tá? A partir da análise do quadro e tendo em vista o contexto do Brasil no primeiro reinado, é possível classificar o voto naquele período como, vamos lá, censitário, amplo, indireto e irrestrito. Tem restrições e ele não é tão amplo, perfeito? Agora, censitário e indireto tá certo. B, universal. Universal é o contrário de censitário. Universal não quer dizer que todo mundo vota, não. Censitário é por renda. Universal é não precisa comprovar renda. Então já tira a letra B. C, censitário. Censitário por renda, perfeito. Masculino, só homem vota. Indireto e em 2 graus. Quais são os 2 graus? Eleitor de paróquia vota no eleitor de província que elege o deputado ou o senador. Beleza? Gabarito aí, letra C de Charlie, de Celta, de sistema, né? D é universal, universal não é nem a partidário. Nós tínhamos, inclusive, mobilização de partidos, não como hoje, tá? Cuidado, a noção de partido no século XIX é diferente da de hoje. Era mais um partido que eu chamo de compatibilidade de ideias, não com pauta partidária e tal, liderança. E tal. Perdão, a minha voz está ainda, né, galopando. E hoje é domingo. Se vocês ouvirem algum barulho por aqui, é porque a vizinhança está acordando, né? Eu estou aqui gravando, são exatamente 7 da manhã. Após o retorno de uma viagem, ele foi para Minas Gerais, Dom Pedro, né? Em que fora recebido com grande frieza, né? Seus apartidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro. Os partidários dele eram portugueses armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite do 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como Noites das Garrafadas, durante os quais brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogadas das janelas. Os anos finais do primeiro reinado se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela, gente, a história do Brasil foi uma história de polarização. Infelizmente. E a gente caminha hoje, no século XXI, a partir de agora, né, é, é, nesse momento político em que vivemos, cada vez mais, com maior polarização. O brasileiro, ele vive e se acostuma com esse processo de polarização no campo político, o que é extremamente ruim. Mas, enfim, nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio revela o quê? O que que esse cenário pode revelar para a gente? Estímulos ao racismo? Não, cuidado, o aluno ele pode marcar isso, porque o Brasil é escravocrata, mas a Noite das Garrafadas não está relacionada a nenhum evento de racismo, tá? B. Apoio ao xenofobismo. Xenofobia é aquela aversão ao estrangeiro. Será que é isso? O aluno pode ter dúvida, porque ele vai falar assim, ó, peraí, apoia o xenofobismo, então o português ele não é visto pelo brasileiro que não quer ele aqui, beleza. C, calma. Críticas ao federalismo. O que que é o federalismo? As províncias com maior poder. Aí o aluno também pode ficar na dúvida. Pô, as províncias com maior poder, será que eles estão criticando esse cenário e querem mais centralização? Repúdio ao republicanismo? Olha, essa aí eu acho que dava para cortar já, né? Porque essa tensão política ela não está marcada pelo repúdio ao republicanismo. Eco, questionamentos ao autoritarismo. Cara, qual é a grande marca que Dom Pedro deixa assim que ele começa a governar o Brasil, no primeiro reinado? O autoritarismo exacerbado. Ele é muito exagerado nesse autoritarismo, ele é muito autoritário, ele é uma figura muito centralizadora. E o que os brasileiros fazem naquele cenário é justamente questionar esse autoritarismo, dizendo que, na verdade, ele não tem a mínima condição de estar ali, porque ele é um ditador. Ele é um ditador, né? Agora, a letra B, falar em apoio ao xenofobismo, vai acabar sendo, em linhas gerais, um exagero que não corresponde melhor ao que é a questão, beleza? Então, por isso que não é a letra B, é a letra E. Não há apoio ao xenofobismo. Há, até de certa forma, algumas práticas que podem ter uma aversão a quem é estrangeiro, mas não é em si, né, de forma categórica, um apoio a esse xenofobismo. E sim há um questionamento ao autoritarismo, que faz, sim, brasileiros de um lado e portugueses do outro se enfrentarem. E não só brasileiros e portugueses, tá? Detalhe importante também para matar a questão. A gente fala brasileiros e portugueses, mas na verdade tinha gente de tudo quanto é canto. A noite das garrafadas poderia ser melhor explicada como as noites das garrafadas, porque era pancada para todo lado. Vamos lá? Eram 3 dias.
Mais uma questãozinha aí. Ela fala ali sobre também a Noite das Garrafadas, a pancada para todo lado, e aí ele começa a dizer que tem até negro, pardo, enfim, nesse meio aí. E nessas ruas, segundo os relatos, os conflitos se dão entre portugueses e brasileiros que se insultavam, né? Os morras, morras, morras. Vamos direto para a questão. O texto pontua um episódio bem específico da história brasileira, momento no qual a capital do império tornou-se um palco de guerra e grupos distintos entraram em confronto. A respeito desse fato, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A. Os portugueses e os brasileiros tinham uma antiga rivalidade, que aumentou após inúmeros benefícios fiscais concedidos aos lusitanos pelo imperador, que apesar de ter nascido no Brasil, teve maiores aliados os portugueses. E aí? Olha, o Dom Pedro não concedeu de fato, de forma ampla e restrita, é, benefícios fiscais aos lusitanos. E um outro detalhe, talvez o mais forte, que claro nisso tudo, é que ele não nasceu no Brasil, né? Ele nasceu em Portugal. Então essa alternativa A já está fora. B, o período foi marcado por duras crises institucionais, com críticas ao imperador e por tensões advindas, inclusive, de um movimento anti-lusitano. O que vocês acham? C. Dom Pedro I havia prometido um governo autoritário, mas na prática foi demasiadamente liberal. Na verdade, foi o contrário, ele prometeu liberal, a nossa Constituição tem uma visão liberal, mas isso não foi o que aconteceu. D. A Confederação do Equador, a revolta ocorrida em 1824 em São Paulo, parou. Confederação do Equador é Pernambuco. Foi o marco inicial dessa série de enfrentamentos? Não foi o marco inicial, mas teve também esses enfrentamentos. Eco, não no Rio, por conta da Confederação, mas lá tem essa rivalidade Portugal, Brasil, né? Essa tensão foi causada especialmente pelo assassinato do jornalista Líbero Badaró, um grande rival do imperador, que foi o mandante do crime. Até hoje a gente não tem como garantir que Dom Pedro mandou matar, tá? Muito provavelmente foi alguém próximo a Dom Pedro com raiva das críticas que o imperador sofria do Badaró. Então não pode ser essa. O gabarito vai ser letra B, bravo, perfeito. O período foi marcado por duras crises institucionais, com críticas ao imperador e por tensões advindas, inclusive, de um movimento anti-lusitano. Eu não quero o português aqui, o português já me colonizou, a gente se tornou independente, a elite brasileira assumiu o poder e ainda tem português influente aqui, não dá certo. E aí vamos caminhando aqui para mais uma questão. A gente vai fazer 6 questões hoje. O fechamento da Assembleia Constituinte por Dom Pedro I em novembro de 1823. A, B, C, D, E. A. Impediu a tentativa de recolonização portuguesa e eliminou a influência política da Igreja Católica. Olha, isso não impede a recolonização. Na verdade, já estava ali avançando para uma negociação com Portugal para eles aceitarem a nossa independência. E isso não elimina a influência da Igreja Católica. B. Inclusive, o Brasil é um país católico oficialmente pela Constituição em 1824. B. Isolou politicamente o imperador e determinou o imediato final do primeiro reinado brasileiro. Isolou politicamente o imperador? Sim. Mas imediato final? Não. C. Representou a centralização do regime monárquico? Sim. Provocou reações separatistas? Sim, como, por exemplo, a Confederação do Equador. Em 1824, em Pernambuco, grupos contrários a essa centralização exagerada, grupos de caráter mais liberal, defensores de uma visão mais federalista, de poder para as províncias, vai acabar criticando muito essa estrutura. Então, representa uma centralização do regime monárquico e provoca reações separatistas. D. Ampliou a força política dos estados do Nordeste? Não, e não facilitou o avanço de projetos federalistas. Eco assegurou o caráter liberal da nova Constituição e aumentou os poderes do judiciário. Também não. A nova Constituição não foi liberal, pelo contrário. Galera, todas essas aulas completas você tem aqui no canal, tá? Você pode jogar aqui na nossa playlist, encontrar, vai ser super show de bola, eu acho que você vai gostar. E também temos lives que eu fiz no ano de 2021 completas para isso tudo, tá? Lives de revisão, onde os alunos contribuem, participam, a gente tira dúvidas e tal. Vamos continuar aqui mais um textinho. Acredito que essa seja a última questão. É sabido que as críticas endereçadas a Dom Pedro acabaram, né, se radicalizando à medida em que ele ia perdendo
o, o seu prestígio político e tal, o seu apoio, principalmente dentre os proprietários de terra e escravos. Sabe-se também que a Guerra da Cisplatina foi uma variável determinante para o desgaste que culminou com a abdicação de Dom Pedro I. O legislativo e a imprensa foram os principais ah, antagonistas do imperador nesse processo, principalmente por terem questionado os limites que deveriam ser impostos à soberania do monarca. Com base no texto acima, podemos afirmar que, vamos lá, o governo de Dom Pedro I foi marcado por forte estabilidade social e econômica, pelo contrário, foi instabilidade. B, a derrota brasileira na Guerra da Cisplatina potencializou a crise de Dom Pedro I? Perfeito. Potencializa, porque ele passa a ser mais criticado ainda. Ele fez questão de lutar na guerra, porque a galera estava pedindo a independência, e ele fez questão de lutar lá para não deixar o Uruguai estar com os argentinos. Gastou um dinheirão. O Brasil perdeu muito dinheiro, e também perdeu muitas tropas recrutadas à força, e a Inglaterra interveio, o Brasil nem com território ficou. Acabou sendo uma derrota para a gente. Ah, imagina, quase que o atual Uruguai estava na Argentina. Então é engraçado, né? O Uruguai ele ganhou um apelido, o algodão entre os cristais, porque estava ali entre as tensões de Brasil e Argentina. Os dois, inclusive, já chegaram a disputar o território. É, C. Apesar dos atritos com o legislativo, o imperador aprovou todas as medidas que tentou? Não, ele tinha sérios problemas. D. A perda de prestígio do imperador esteve ligada ao seu apoio aos brasileiros? Não, ele apoiou os portugueses. E com as críticas ao imperador aumentaram após sua participação nas noites das garrafadas. Ele não participou. Imagina Dom Pedro lá no meio. Não, tá bom? Então, galera, finalizamos essa nossa listinha. Espero que você tenha gostado. Na semana que vem a gente volta, período regencial, que a gente vai falar na próxima aula, com mais uma lista de exercícios aí para a gente mandar ver e não perder. Valeu? Tchau, gente. Valeu!